Olá, vamos falar hoje sobre os medos como uma mãe atípica. Meu nome é Devani Gomes, sou terapeuta holística, mãe do João Pedro, que tem 11 anos e tem síndrome de Down e autismo. Como superar um medo, né? Eu gravei até um vídeo falando sobre os maiores medos da maternidade atípica. Eu não sei se eu já postei ele ou se eu vou postar ainda, mas fica de olho porque vai ter mais um vídeo aí falando sobre medos. Porque medo, eu acho que é aquilo que mais toda mãe sente, né? A gente acaba colocando muito foco e energia nos medos. Então, como que a gente pode olhar para esse medo, né? Muitas vezes eu queria primeiro deixar aqui para você se sentir acolhida, porque é normal aí sentir medo, né? A gente tem medo daquilo que é desconhecido, principalmente quando você se adentra a uma maternidade que é diferente do que você costuma ver. E se você já tem algum filho, provavelmente vai ser diferente dos outros filhos. Então, tudo que é diferente, que a gente não sabe como vai ser, ele causa medo. Então, é muito normal, tá? Eu tô com uma listinha aqui para não me perder no raciocínio. Então, lembre-se que você não tá sozinha, tá? Porque aqui eu me acolho de tudo que você fala, já vivenciei tudo isso. Tem coisas que ainda vivencio, tem coisas que eu já superei, mas porque eu busquei ajuda, porque eu sou terapeuta hoje, eu peguei todos os meus medos, tudo o que eu precisava entender da maternidade atípica e fui estudar e me tornei terapeuta. Mas, óbvio que eu sou humana e que eu sinto muitas coisas dessas ainda. Então, a mãe atípica, ela enfrenta uma série de desafios, né, no sentido de insegurança, ansiedade, né? Aquelas medos todos do futuro, de como que vai ser a questões escolares, médicas, desenvolvimento dos filhos, se o seu filho vai ser vai ter um desenvolvimento, vai ter uma vida autônoma, se ele vai ser uma criança dependente, e, né, todos esses desafios, né, eles surgem numa maternidade atípica. E hoje a gente já tem muita informação até sobre isso. Até 12 anos atrás, quando eu tive o João, ainda eram poucos acessos a isso. Hoje a gente tem grupos, tem muita informação, tem Instagram, tem grandes médicos, tem muitas pessoas já falando isso e que ajuda bastante a disseminar, a gente buscar conhecimento, a entender como funciona, né? E então a gente precisa aprender a transformar esses medos em oportunidade de crescimento e fortalecimento, que é justamente a gente buscar conhecimento, entender que esses medos fazem parte da jornada, né? Nossa jornada como mãe, mas que eles não podem ser maior do que as oportunidades que podem surgir. É a gente pegar esses medos e entender esses medos. Eu acho que o conhecimento, ele liberta, né? Porque quando você sabe o porquê de alguns medos, você começa a entender que esse medo não é tão real, né? Ele é real ou é coisa que eu tô criando baseado no que eu vi, vejo, né? Baseado naquilo que você tá acostumado a olhar. Então, se você tem costume de assistir documentário, jornal, essas coisas que falam muito de violência, de coisas negativas, a tendência é que você tenha uma mente mais voltada para esses medos de que isso pode acontecer com você. Mas você se preocupar antecipadamente com esse medo não vai fazer ele sumir, e você só vai saber o que fazer com ele quando ele surgir. Mas a gente pode se preparar, né? A gente pode aprender mais sobre os medos, né? Por que esse medo tá aí? Se esse medo é seu. Se esse medo... Muitas vezes, gente, esse medo nem é seu. Você escutou alguém falar, ou você viu alguma reportagem, ou você olhou para o seu exemplo de maternidade lá na sua infância e enxergou algo, viveu algo, e aquilo você está vivenciando. Então é muito importante a gente pegar todos esses medos e entender eles para a gente possa crescer com eles, né? Melhorar eles, para fazer com que eles diminuam mesmo a intensidade deles. E o primeiro passo é reconhecer esses medos dentro de você, né? Você pode entender as necessidades únicas do seu filho,
do futuro, né? Nomear esses medos. E quando você entender realmente esses medos, nomear eles, entender esse medo é por causa disso, mas faz sentido esse medo? Esse medo realmente vai acontecer? Então, quando a gente começa a dar foco para ele e tentar entender, provavelmente ele vai perder a força. E você vai entender que talvez você está colocando foco em algo que não é real, né? E pergunta, esse medo é real mesmo? É da minha cabeça, da minha imaginação? Eu tô olhando para alguma coisa que já aconteceu? Então você começa a questionar. Todas as vezes em que você questionar, em que você fazer perguntas, você vai começar a entender que na maioria das vezes esse medo não é real. Esse medo é algo que você está criando baseado em alguma coisa que você já viu, que você vivenciou na sua vida, que ele vai perdendo a força, né? Então a gente tem que olhar que, como eu falei no outro vídeo, dos nossos medos, 85% dos nossos medos, daquilo que nos preocupa, não vai acontecer. Então, se você olhar que a grande maioria das nossas preocupações e medos, ela não vai acontecer. Dos 15% restantes, 12% vai acontecer, mas numa intensidade bem menor do que a gente imaginou. Só 3% dos nossos medos vão acontecer conforme a gente imaginou. E se a gente melhorar a nossa mentalidade, a forma que a gente olha para esse medo, pode ser que a gente faça com que esse medo suma e que ele não exista até. Então, por isso que eu falo, eu já gravei até um vídeo aqui falando sobre... eu falo que a maternidade é o maior processo de autoconhecimento que existe, porque quando a gente vira mãe, a gente começa a querer ser melhor, e se você olhar para você e começar a tratar as suas dores que você carrega desde a sua infância, você vai amenizar muito quando chegar na maternidade, né? Quando você tiver teus filhos, porque uma pessoa ferida, ela vai ferir o outro. Uma pessoa curada, uma pessoa que não tem dores mais, ela não vai. Ela vai estar leve, vai ser uma mãe mais leve, e ela não vai ferir os seus filhos. Então, como buscar essas informações, né? Você pode buscar formação, apoio, desenvolver estratégias, né? Criar aí algum plano para enfrentar esses medos. E definir metas realistas, né? Não criar metas. E o que eu sempre falo, a gente precisa olhar para os nossos filhos como seres individuais. A meta do meu filho, a realidade do meu filho, ela vai ser diferente do seu. A realidade do seu filho vai ser diferente da minha, da outra. Então eu não posso criar uma meta para o meu filho baseado no que eu vejo o seu filho, né? A gente não pode comparar pessoas, ninguém a gente pode comparar, porque ninguém é igual a ninguém. Cada um tem a sua vida, nasceu num lar, num ambiente, foi moldado com esse ambiente e não vai ser igual. Pode ter todo autista, né? É o espectro. Dentro do espectro tem várias formas. Síndrome de Down. Se você pegar as crianças com síndrome de Down, não dá para você colocar num padrão. Tem ali as características, tem uma coisa ou outra que é tendência a ter, mas não dá pra gente colocar numa caixinha e falar todo mundo vai ser assim. Porque pode ser que tenha uma que não tenha. Então, quando eu começo a buscar essas informações, apoio de profissionais, eu acho que apoio de profissionais competentes é essencial. Que sejam médicos competentes, que realmente tenham a cabeça muito... que tem a ver com como você pensa, né? Porque existem ótimos médicos, mas talvez não faça sentido para a forma que eu penso. Então, buscar profissionais alinhados, terapeutas dos seus filhos. Elas têm que estar alinhadas com a sua forma de ver, porque senão vai chegar um momento em que as terapeutas vão querer algo e você tem uma visão diferente e a coisa não vai fluir. Então, todos têm que estar caminhando para o mesmo lado, seguindo, né, ali no caminho. Então, é muito importante a gente ter esses pequenos passos, né, consistente, para a gente poder ter grandes avanços.
buscar ajuda, profissionais, médicos, qual que é o papel da mãe, o que eu preciso fazer em casa para esse desenvolvimento, né? Para tirar esse medo, desconstruir esses medos. E eu acho que uma coisa muito legal, que é muito importante, é a gente celebrar as pequenas conquistas, né? A gente se elogiar, reconhecer essas pequenas conquistas, porque a gente cresce e se fortalece com isso. Nessa semana agora que eu tô gravando esse vídeo, no final de abril. Eu vi um vídeo que o Luciano Huck postou de um pai que saiu com o filho dele andando e olha, dê parabéns pro meu filho, ele se comportou bem na escola hoje, olha que maravilha, e o menino todo orgulhoso, a professora deu estrelinha no caderno dele, e o pai, ele ia todo o trajeto com o filho, levando para a escola, exaltando um comportamento bom dele. E a maioria das pessoas, elas exaltam o negativo, e quando faz algo positivo, essa mãe ou essa família, ela acaba falando, não fez mais que obrigação, tem que se comportar mesmo, não tem que elogiar. Mas se fez coisa errada, sai contando para todo mundo. Então, tudo aquilo que a gente põe foco vai aumentar. Então, se eu elogio, se eu engrandeço aquilo que seja pequeno que o seu filho faça, aquilo tende a crescer. Agora, se eu pegar um comportamento difícil e eu começar a falar para todo mundo e engrandecer aquilo também vai crescer. Essa parte do foco, gente, é física quântica. Quer você acredite ou não nisso, na lei da atração, ela existe. Você pode até acreditar que ela não funciona com você, mas ela está funcionando a todo momento. Assim como a lei da gravidade. Como você pode até não acreditar que não existe a lei da gravidade, mas ela existe. Ela está ali, você não vê ela, mas ela está ali funcionando. Se você achar que ela não existe e se jogar de uma janela, você vai comprovar que ela existe. Então a lei da atração, ela está funcionando. Tudo aquilo que eu ponho foco, ele vai crescer. Então, a gente precisa aprender a olhar, engrandecer as potencialidades dos nossos filhos. Porque quando a gente faz isso, a gente tá... É como se a gente plantasse uma sementinha. Eu gosto muito de exemplificar. Aqui, ó, eu vou deixar o meu filho bem fortalecido. Olha como você é maravilhoso. Que maravilhoso que você tá fazendo. E aí você vai dar mais a oportunidade para ele fazer mais disso, porque ele quer ser reconhecido. E aí aquilo que ele fez de errado, você vai chamar ele, você pode até falar, mas não engrandeça tanto o negativo, porque assim, a grande maioria das crianças, elas são carentes da presença de pais e mães ali no dia a dia. Hoje a gente tem muitos pais que trabalham fora. E a criança, muitas vezes, ela não quer o último carrinho, ela quer o pai e a mãe ali brincando com ela. Então, quando ela tem a atenção do filho por algo positivo, com certeza eles vão fazer mais coisas positivas para chamar atenção. Agora, já pensou se ele só chamar atenção sua quando ele fizer algo negativo? Ele vai começar a fazer coisas negativas para ter a sua atenção. Então, a gente precisa começar a moldar essas pequenas coisinhas no dia a dia. Eu falo que são pequenas mudanças pequenas que a gente vai ver um resultado muito maior ali na frente. O João Pedro, a gente está num processo de deixar ele mais independente, de ele trocar a roupa sozinho, que ele ainda se confunde com algumas coisas. Então, toda vez que ele faz e ele consegue, nossa, que maravilha, filho, parabéns. A gente exalta muito. E ele é uma criança que ele ama bater palma, que ele receber palmas e elogios. Então é algo que eu estimulo muito. E quando é algo negativo, eu tenho que tomar muito cuidado, porque pode ser que eu reforce um comportamento errado e depois para tirar esse comportamento errado é muito difícil. Então, que muitas vezes, né, se a gente for para uma criança que tem autismo, né, essa parte do comportamento, tem os reforçadores. Então, a gente tem que reforçar as coisas boas e não as negativas. E quando a gente exalta essas coisas, com certeza você vai ver que vai melhorar muito
o desempenho dele em muitas questões, do que a gente fala, você só faz coisa errada, você... E começar a falar um monte de coisa negativa. E aí, isso tudo, gente, vai ajudar você como mãe a começar a enxergar mais coisas positivas e, caramba, tá começando a caminhar, nossa, olha só. E aí, esse medo vai diminuindo, né? Esse medo vai sumindo. Óbvio que tem medos que vão existir, mas quando ele vier, você vai olhar pra ele e vai questionar. Eu não vou entender, mas por que eu tô com esse medo? Por que isso pode acontecer? E aí você vai conversando com esse medo. E aí vai chegar uma hora que você vai falar, esse medo não faz mais sentido. E aí você vai começar a entender que esses medos fazem parte, são alertas, né, do corpo, da nossa vida para talvez perigo. E quando você olhar para esse medo e entender que ele não é um perigo, que tá tudo bem esse medo, você vai ver que as coisas vão ficar mais leve. Espero que esse vídeo te ajude, te dê alguns insights aí na sua jornada. Eu sei que o medo é um companheiro muito grande na maternidade, e principalmente na maternidade atípica, mas a gente precisa aprender a lidar com esses medos, e a gente vai conseguir também quando a gente começar a se conhecer melhor. E você vai entender muitas vezes, falar, esse medinho aqui é lá da minha mãe, foi algo que eu vi lá, e eu peguei isso não é meu. Então, o processo de autoconhecimento, ele é muito importante para isso, para que você possa desconstruir e tirar a força desses medos. Espero que te ajude. Compartilha com as amigas, já clica aqui e curte. Já deixa alguma sugestão de vídeo aqui também embaixo nos comentários. Já se inscreve no canal, porque toda semana tem vídeo novo. E até o próximo vídeo.